Bem, boa noite a todos que nos acompanham aqui nas nossas lives de quarta-feira. Eu vou aqui cumprir meu ritual, que é muito importante. Cada dia que passa se torna mais importante, mas é o agradecimento que nós fazemos para os nossos patrocinadores. O nosso patrocinador principal, Master, que é o nosso Banrisul, Unimed Porto Alegre, BRDE, Postos Buffon, Produtos da Colônia, Rio Grande Seguros e Previdência, Icatu Seguros e a nossa nova empresa que está nos acompanhando, que é ThyssenKrupp Elevadores. Temos ainda o apoio da Associação para a Iniciação Musical. Então, esses nossos patrocinadores são bastante responsáveis pela nossa sobrevivência, para não dizer completamente. Isso tudo também eu preciso agradecer à Lei de Incentivo Federal, que nós chamamos sempre de Lei Rouanet, hoje ela não tem mais esse nome, e a Lei de Incentivo Estadual, que é a LIC. A nossa captação depende muito da lei federal, né, que nos proporciona recursos através de imposto de renda. E a lei estadual via ICMS. No momento, nós não temos um projeto ativo do ICMS na Lei de Incentivo à Cultura, mas eu gosto sempre de frisar que é muito importante a gente citar que a nossa evolução de orquestra para uma orquestra sinfônica se deveu justamente a esse projeto da LIC, que foi patrocinado pela Braskem, que hoje também, nesse momento exato, não está nos patrocinando, mas nós temos certeza que vai continuar essa parceria. Então, dito isso tudo, que a gente precisa citar, hoje nós vamos ter o prazer de encontrar o Marlos Nobre. Marlos Nobre é uma instituição na música brasileira. E eu tive o prazer e a honra de ser amigo dele há muito tempo, desde os tempos iniciais de OSPA, anos 70, anos 80. Depois nos encontramos por aí, por esse mundo algumas vezes. E agora nós estamos naquele momento de conexão, né? Onde a gente está esperando que ou o Marlos ou a Maria Luísa, que é a esposa dele, que também é uma instituição na nossa música brasileira, consigam se conectar. Eu entendo muito bem por várias vezes que os eletrônicos têm resistência comigo. Parece aquele negócio que tem resistência à lactose ou glúten. Então, para mim é sempre difícil. Mas a gente consegue. Eu estou vendo o Marlos agora. Marlos, se puder baixar um pouquinho o telefone, né, tá cortando um pouquinho do teu rosto. Um pouquinho alto Pra cá? demais. Podia baixar um Pra... minutinho. Ah, agora sim. Assim? Beleza. Aí Agora tá ótimo. pode deixar, Marcos. Tô vendo que eu tenho uma assessora aqui, que é a minha primeira cellista, que ficou muito interessada no teu concerto de violoncelo, que eu vi com o Menezes, com o Antônio. Mas eu estou esperando só que a gente se... Tá bom? Pergunta se tá bom. Tá bom Ué, tá aí? bom? Tá bom aí? Tá bom aí. Tá bom? Marlos, muito prazer te ver. Poxa, é um prazer grande, Telmo. Puxa, é um Que prazer bom. realmente enorme, né? A nossa Isso. amizade é de muitos anos atrás, né? Muito... Não Foi vamos um dizer prazer. quantos são, porque nós dois somos jovens, né? É, a Eu juventude vou vem, seguir. a música, né? Ela Claro, alimenta claro. fisicamente e mentalmente a alma, né? É um Isso prazer, mesmo, rapaz. isso mesmo. Olha, eu vou seguir um pouco o roteiro que eu tenho feito com uma porção de gente. Nós estamos já na 12ª live dessas quartas-feiras. Eu sempre tenho iniciado a conversa perguntando, né, como é que tu encontraste a música, ou como é que a música te encontrou e como é que começou isso na tua vida. Eu sei que vai ser muito difícil contar a nossa vida em meia hora, é uma loucura, mas eu queria que tu desse uma ideia para a nossa juventude, para o nosso pessoal que está acompanhando, como é que aconteceu a música na tua vida, né? Como é que isso começou a acontecer. Então, vou te deixar à vontade para discorrer sobre isso e eu vou me intrometendo aí, tá bom?
Tá ótimo. Olha, eu nasci em uma família onde meu pai, ele ele tinha era funcionário de uma empresa, mas ele era louco por violão. E a minha mãe, por piano. Então nós tínhamos o piano em casa e o violão. E quem passou a fazer uma aula de violão era minha irmã, porque naquela época, em Recife, mesmo numa casa musical como a minha, a música, a piano não é para menino, é para menina. Então, Isso aí. imagine, né? Isso, então, quando a minha irmã começou a tocar piano, ficou clara para minha prima, que era a maior, a Nízia Nobre, a maior professora de piano de Recife, ficou claro que ela não tinha talento nenhum. E eu ficava espiando. E eu queria chamar a atenção dela. E um dia eu fiz uma coisa horrorosa, mas muito engraçada para uma criança de 5 anos. Eu amarrei o pé dela na cadeira e quando ela levantou, ela caiu no chão. Eu socorri ela. Então, a partir daí, eu disse, eu quero tocar. E você imagina, Thelma, o que é uma criança ficar louco por música. E Sim. eu não só. Eu tinha aquelas aulas que eu achava chatas, mas eu improvisava muito. E ela, então, um dia ela ouviu, chegou um pouco mais cedo e falou, Nenê, porque o apelido de minha mãe era Nenê. Nenê, esse menino é um compositor, porque ele está compondo. Então, tudo começou, entendeu? É Sim. uma coisa muito, muito curiosa. Eu também até vou contar uma curiosidade também que é da minha vida. Eu comecei a estudar violino com 7 para 8 anos, mas foi por inveja do meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho que eu, e ele, na verdade, começou a estudar violino antes de mim. A nossa família também era uma família de italianos dos 4 costados, então a diversão era a hora de arte. Quando meu irmão começou a estudar violino, era ele o homenageado nas festas da família. Eu digo, não, pera um pouquinho, eu vou ter que estudar também, não vou ficar para trás. Hoje ele é um empresário, não tem nada a ver com música, mas ajuda bastante a orquestra. E eu comecei violino por inveja dele. Então, vê que os caminhos são os mais variados, né? Inclusive, você vê, lá em casa, era música mais ou menos o tempo todo. Por quê? Porque o meu pai era violonista amador. Ele trabalhava como funcionário em uma empresa, mas quando chegava de noite, eu ficava ouvindo aquele som violão. Ele começava a tocar tárrega, tem aquela lágrima, né, de tárrega. Sim. E eu ficava Uhum. assim. Um dia ele me viu assim, e disse: esse menino gosta realmente de música, corroborando o que disse a Nízia. E ele me levou para um daqueles saraus de violonistas do Recife. Thelma, você não Sim. imagina o que era aquilo. Era um desfilar de talentos. E tinha um, papai disse: ó, presta atenção desse rapaz. Chamava-se, eu me lembro bem, Amarildo, magrinho, tuberculoso, mas um violinista extraordinário. Então eu me namorei do violão, além do piano. E foi, curiosamente, o meu começo foi assim. E eu comecei, então, a fazer essas aulas. E depois eu encontrei um grande professor, que é o padre Jaime Diniz, que veio, ele tinha vindo da Itália, mas isso aí eu já tinha 14 anos. E eu queria compor. E eu escrevia Nazaretiana, então eu tinha mais ou menos 18, 17 anos, mas era engraçado, porque eu ficava improvisando horas no piano. Assim, 4, 5 horas. Ao ponto que minha mãe tinha que me tirar do piano, enquanto Sim. que a minha irmã não gostava. Então, essa vocação, eu acho que é o que eu digo a você, como você mesmo disse, a música veio, me pegou, não fui eu que peguei ela. Ela me pegou no sangue, no espírito, né? E foi o começo de tudo, foi assim. Uma coisa assim muito espontânea. Isso é importante acontecer, né? Porque a gente tenta explicar muito para os jovens, né? Principalmente a nossa clientela, são jovens de baixa renda que vêm de situações mais difíceis e que, em geral, não têm oportunidade, né, de ter acesso à informação, acesso a instrumento. Então, é importante que eles conheçam, né, como é que isso acontece. Aí, Exatamente. como é que isso evoluiu na tua vida depois? Qual foi o próximo passo depois desse encontro, né, com a música?
Bem, eu comecei a estudar, então, como eu te disse, com o padre Jaime Diniz. Esse padre veio da Itália e ele começou ele disse, olha, eu não vou te ensinar harmonia porque harmonia não se ensina. Eu vou te ensinar contraponto. E foi a minha grande felicidade, porque ele começou com o contraponto gregoriano. Depois passou para o contraponto mais clássico, e esse padre era tão avançado que ele começou a me ensinar contraponto dodecafônico, serial. Quer dizer, você imagine um rapaz em Recife tendo esse tipo de aulas. E eu escrevi, então, eu fiz outra surpresa para o padre, né? Escondido, eu peguei os textos em latim das missas e escrevi uma missa escondido. E um dia eu levei para ele. Era uma missa mais ou menos gregoriana, tonal e atonal, assim, muito moderna. E o padre olhou assim, me deixa isso comigo. Assim passou assim, mais ou menos um mês por aí. E um dia ele falou assim, olha, Marlos, vai amanhã às 10 horas na Igreja do Carmo, é uma igreja que fica perto, onde eu fui, inclusive, batizado. Sim. Tem uma surpresa para você lá, tá. Vai lá. Aí eu fui, me sentei embaixo. De repente, aquele coro do padre lá em cima começou a tocar a minha missa. Olha, foi a primeira vez que eu vi obra minha executada. E aquilo foi um deslumbramento. Você imagine que era quase impossível na minha cabeça que a minha música fosse, né? Foi assim. Aí, neste momento, eu acho que eu posso dizer, nasceu o compositor em mim. Foi uma força muito grande. Eu não queria fazer nada mais. Naturalmente, para não chatear minha mãe, eu fiz os cursos normais de ginásio, depois colegial, entrei para a faculdade, fiz, mas eu escolhi ciências políticas e, sobretudo, sociologia, porque eu gostava muito de sociologia. E o Gilberto Freire, você sabe que é uma sumidade em Recife, que foi meu professor, né? E Gilberto Freire adorava música. Então você vê que Recife, naquela época, e ainda é hoje, mas eu não podia ter nascido num lugar melhor, porque eu tinha lá a tradição, a grande tradição, aí começou a outra grande tradição, que era a tradição da música popular. Eu, quando era pequeno, eu vivia na Rua São João. A Rua São João, para quem conhece Recife, é a rua onde passam todas naquela época passava, né, todas as agremiações do carnaval. Então, Sim. o frevo, o maracatu, os caboculinhos. Olha, eu enlouquecido. Tão enlouquecido que quando passou o frevo, eu me meti lá como se chamava naquela época, na cambada, né? E aquelas Claro, mulatas, mulheres brancas, aquela mistura maravilhosa. Eu aproveitava para tirar minhas beliscadas, né? Eu era claro. muito danadinho. Porque o frevo, né, era uma coisa assim, muito físico. Aquilo era aquele som, aquela sonoridade. Então a minha obra, ela começou a se fixar na minha cabeça esses dois elementos tremendos. O clássico, profundamente, digamos assim, é mental, e depois o popular. Essas duas vertentes nunca deixaram de fazer parte da minha música. E delas que eu me alimento até hoje. Né? Quando eu comecei a escrever obras, escrevi os ciclos nordestinos, todos eles baseados, por exemplo, tem o maior deles, que é o quarto, frevo, maracatu, caboclinhos, quer dizer, cada uma dessas manifestações, mas vistas por mim, então, de uma maneira mais moderna, digamos assim. Mas essa profunda força que eu senti, ela emana de Recife, entendeu? A grande. Depois eu vim para o Rio de Janeiro. E eu vindo para o Rio de Janeiro e eu queria estudar com um grande professor. E eu fui recebido pelo Camargo Guarnieri. Eu estudei paralelamente com dois grandes mestres na época, isso no ano 1960, no Rio de Janeiro. Um foi Kohlreuter, que era o professor de música avançada, você sabe, né?
música Sim, o Corote é central. espetacular. E, de outro lado, o Camargo Guarnieri. É, eu, para o Corote, eu escrevi música serial, música atonal e música também, digamos assim, liberta de qualquer tipo de tonalismo. E para o Guarnieri, eu escrevia música mais tonal. Até que um dia eu ganhei um prêmio nos Estados Unidos, foi o meu primeiro prêmio, que eu mandei uma obra que era o Tema Variações, em 1960, e então eu ganhei o primeiro prêmio. Foram US$ 3.000. Eu, com 20 anos, de ganhar US$ 3.000, não era brincadeira naquela época. Pô, E lançou no cenário brasileiro, e aí começaram os críticos. Porque naquela época, se você pensar bem, 1960, não é como hoje. Hoje nós temos uma gama muito grande de compositores no Brasil. Naquela época, não. Existiam poucos compositores. Então, eram 3 ou 4 em atividade, né? a, Justamente quando eu resist- vim para o a, Rio, a resistência também com a música contemporânea era muito maior, né? Eu, muito. eu, pelo Então, menos, percebia muito isso no meio de orquestra, etc. O pessoal não ah, gostava muito de novidades, né? não, não. Então, eu tive esse primeiro choque. Primeiro no Rio, estava com o Reuter lá, eu inclusive estive com ele em Teresópolis. E ele disse, olha, escreva uma série. E ele ficou muito espantado quando viu que eu conhecia tudo. Ora, eu tinha copiado à mão em Recife a Sagração da Primavera de Stravinsky inteira. Nossa, Eu tinha copiado à mão o concerto de Ravel para a mão esquerda, que eu adorava. Eu aprendia sem saber. Eu simplesmente pegava a partitura, e Recife foi uma bênção a mim, porque nessa grande biblioteca municipal, eles tinham não somente os discos, mas as partituras. Uma coisa impressionante. Tanto é assim que Corroy, a primeira vez, fez a aula que eu tive com ele, ele me perguntou assim, ô garoto, de que país você vem? Eu falei, Recife. Então ele ficou muito admirado. E foi aí que eu encontrei os colegas, compositores. Fui na casa do Frutuoso Viana, uma doçura. O Francisco Mione me recebeu aos beijos, com a mulher dele. Eu comecei a ter um contato com o meio musical brasileiro, e eu era, digamos assim, o mais novo, o garoto que aparecia. Isso teve uma grande vantagem e também seus inconvenientes, né? Porque nem todo mundo ficava contente, né? Claro. claro. Ficar um garoto de Recife, de repente tira o primeiro prêmio. Eu não vou dizer quem foi o segundo prêmio, entendeu? Era um grande compositor da época. E ele ficou muito magoado com aquilo. E eu fiquei muito espantado, porque eu digo, como é que eu posso ganhar esse prêmio e esse compositor ganhar o segundo lugar? Né? E eu fiquei assim. E isso criou uma série, uma grande sensação de, de estar numa espécie, numa cambúcula, num- numa coisa muito complicada. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou sair do Rio. Foi nessa época que eu recebi uma carta de um grande compositor. Era Alberto Ginastera. Ora, você sabe Certo. Ginastera. Ele, naquela época, ele tinha acabado de escrever a cantata para a América Mágica, ele estava em Buenos Aires, e ele me fez o convite para ir estudar com ele em Buenos Aires. Eu larguei tudo e fui para Buenos Aires. Foi o ano 1963 e 64. E eu posso dizer que foi aí que eu encontrei meu grande professor. Porque os outros eram grandes professores, mas não desse nível, no sentido de o mestre, né? Ele não falava muito, ele era muito. Ele disse, Marlos, faz o seguinte, escreva uma obra. Eu tinha um quartinho alugado em Buenos Aires, e a bolsa era de US$ 200 por mês, mas era muito dinheiro na época. Inclusive, comprei logo um piano para mim e tal. E eu escrevi, então, o Divertimento para Piano e Orquestra.
esse divertimento em 1963. E era um concerto. Só que era um concerto de 48 páginas. E eu recebi uma das grandes lições da minha vida. Quando o Ginastera, calado, olhava as folhas uma por uma, assim, ele olhava. Quando ele acabou, ele olhou para mim e falou assim, está muito bem, pero está muito largo. Aí ele disse, eu vou lhe ensinar uma das grandes ferramentas do compositor, a latirreira, quer dizer, a tesoura, né? Sim, claro. Corta, corta. Aí ele falou, desses 40 minutos que você escreveu, não pode passar de 15. Aquilo me chocou, porque você sabe que o compositor jovem, ele tem aquela coisa assim. Mas então eu fui para casa, para o meu apartamento, fiquei um mês. E disse para ele, olha, eu não vou ter aula durante um mês. Em um mês eu escrevi, reescrevi o divertimento em 15 minutos. Quando eu levei para... Então ele olhou e olhava assim, aí eu via a satisfação dele. Aí ele falava assim, ah, sim, muito bueno. E virava. Ah, sim, isso acá está muito bueno. Virava. Aquilo, rapaz, foi me dando aquela sensação de, meu Deus. E então eu mandei essa peça para um concurso no Rio e ganhei o primeiro prêmio de novo. No concurso Música do Brasil. De novo, compositores de grande nome tiraram o segundo, terceiro lugar. E a partir daí foi quando eu senti que a música era o meu destino, ser criador. Apesar de todas as dificuldades, as grandes dificuldades naquele momento, inclusive para viver de música, praticamente impossível no Brasil. Então eu decidi sair do Brasil. Eu fui para fora, primeiro Estados Unidos, eu fui para Juilliard School, fui para Indiana e Tanglewood. Foi em Tanglewood que eu encontrei outro grande mestre, né? Um grande mestre ao lado de outro grande mestre, né? que era o grande compositor, o Gunther Schuller. E, de um lado, Gunther Schuller era um partidário da música dodecafônica. E, do outro lado, Bernstein. Leonard Bernstein. Aí, de novo, eu fiz a grande dualidade, né? De um lado, eu escrevia dodecafônico com um toque mais muito, digamos, quase popular, uma coisa muito incrível. Foi que muita Schüller falou assim, mas como é que você consegue escrever isso? Aí eu falei, mas como esse cara está me falando disso? Ele falou, eu não consigo. O americano tinha que fazer ele visitar o Recife para entender, né? Então eu falei para ele, as minhas raízes são essas, né? E eu misturei o serialismo com não digo popularismo, mas a música popular real. Essa mistura foi que fascinou o Bernstein. Bernstein também olhou ele era muito safadinho, né? Você sabe que ele era muito assim polêmica, mas era um grandíssimo músico. Sim, ele não era o professor de composição, ele ensinava regência, e eu assisti às aulas dele. Mas eu mostrei para ele o divertimento e toquei para ele. E ele então ele ouviu. Quando acabou, sabe o que ele fez? Ele me agarrou assim e começou a me beijar. Ele era assim, grande. Ele me beijava o rosto todo. Nossa Senhora. Então foi assim, momentos assim, extraordinários. Para mim, eu acho que eu tive a bênção, sabe, Thelma, de ter esse... Eu acredito muito que a vida nos prepara certas coisas, né? E a gente precisa ter sorte. Precisa encontrar essas figuras, né, também e ser ajudado. Por isso que eu não entendo muito, né, quando aparece um jovem que começa a aparecer e a ciumeira não se justifica, né? Porque a gente deveria ter prazer
sempre de ver alguém surgir, né? E não achar que, bom, aquele ali está me ganhando, está tirando um lugar melhor que o meu. Isso não tem muito sentido, né? E outra Não coisa que tem, eu mas queria te perguntar, até porque eu sempre presenciei uma corrente muito forte cultural do Nordeste, né? Por exemplo, duas figuras que nós conhecemos de perto, o Alto Parisot e Eleazar de Carvalho, né? Eram dois também nordestinos da Gema e a gente vê do que são capazes, né? Então acho que essa força do Nordeste existe, é muito presente na cultura brasileira, né? justamente esses dois lados, como eu disse a você, da questão da música popular e da música de concerto, é que eu acho muito triste, às vezes, hoje em dia, ainda continuar uma espécie de separação, uma espécie de. Uma se nutre da outra. Né? Cada um Lógico. no seu esquema, mas nós temos compositores, né? Por exemplo, são compositores que são da música popular, mas que têm uma formação também da música moderna. Né? Então, essa faceta, naturalmente, é, é, eu, uma das facetas mais fortes da minha música. Só que, digamos, o compositor não pode exercer a composição plena, moderna, sem ter todas as ferramentas da música. Quer dizer, ele tem que ser um grande artesão. Então, esse artesanato da composição é que eu sempre prezei muito sempre. Quer dizer, você não pode mandar para uma orquestra uma obra que os músicos encontram não dificuldades, mas impossibilidades técnicas devido, às vezes, à falta de preparo do compositor. E é isso que eu sempre fui, fui muito forte nas minhas aulas. Eu disse, vocês têm o direito de escrever o que quiserem, mas não têm o direito de não serem absolutamente e tecnicamente preparados para escrever para cada instrumento, dentro das possibilidades, e ampliar uma peça para flauta, que é muito difícil, e extremamente difícil, flauta solo, mas que hoje em dia todos os flautistas tocam. E isso é outro. Olha, você sabe muito bem, como intérprete, como músico que você é, grande músico que você é, que a música ela evoluiu no Brasil de uma maneira, nos últimos anos, de uma maneira muito forte. Felizmente, nas universidades, nós temos cursos de composição de alto nível, grandes compositores. O que eu lamento só é a falta de oportunidades para que esses talentos todos se na sua função de compositor. Então, eu tenho, por exemplo, o caso, por exemplo, de concursos, por exemplo. Eu estive nos concursos de Sim. composição no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E um dos grandes mistérios para mim é sempre, eu diria, a quantidade enorme de compositores jovens, hoje em dia, se formando e ganhando concursos, e, ao mesmo tempo, devido à estrutura do Brasil, mas não é só no Brasil, não, viu? No mundo inteiro, Sim. há, digamos assim, uma falta de possibilidade e de apoio para que o compositor viva, não digo viver da sua música, porque isso é quase impossível, para pouco, isso é para pouco, mas pelo menos ter uma certa dignidade de escrever a sua obra e ter sua obra tocada. Então, isso aí, eu acho que é um dos grandes problemas do Brasil hoje. Eu vejo isso com uma grande É, preocupação. aqui, por exemplo, na nossa orquestra jovem, nós temos por hábito, né, executar
compositores bastante jovens, até nossos aqui, né, para dar essa oportunidade. E eu aprendi bastante sobre isso tanto com Eleazar como com Karabchevsky. Né? Os dois Exatamente. faziam questão de programar essas obras, né, e mostrar o trabalho que estava sendo feito. Aliás, eu tenho uma curiosidade para contar, tu deve saber disso, né, mas eu participei das turnês pelo exterior da Sinfônica Brasileira. O Isaac sempre me convidou como músico convidado da orquestra. E em Chicago aconteceu uma coisa muito mágica e muito marcante. Nós fomos tocar em Chicago num dia muito frio, mas muito frio. Chicago já é muito frio ao natural. E naquele dia se saiu à noite para jantar, para comer alguma coisa. Na volta dessa saída, um colega de violino, Paulinho, teve um infarto na porta do hotel, na entrada do hotel, e morreu desse infarto, Nossa, apesar da isso eu me lembro. rapidez com que ele foi atendido. Casualmente, no dia seguinte, nós tínhamos na programação In Memoriam. Então Eu me lembro disso. foi um momento extraordinário, né, de mágica, porque provavelmente essa música, por alguma em relação naquilo que cada um acredita, ela foi escrita para aquilo, né? E foi uma comoção muito grande na orquestra, no público, quando a gente executou isso, em homenagem, claro, àquele colega que tinha tido aquela infelicidade no dia anterior de noite. Tu deve E ter você sabido sabe, isso, né? eu soube disso, mas você sabe, Thelma, que uma das Sim. coisas a respeito disso é que essa peça em memória, eu escrevi em memória de meu pai. E justamente aquele momento central, onde a orquestra ela começa as batidas do coração, e de repente ela explode, e depois vem toda uma espécie de onda de calmas, de resignação. Ela foi uma homenagem minha, justamente, a meu pai. Ela é dedicada à memória de meu pai. Justamente, da, comecei a escrever essa obra há poucos dias depois da morte dele. E quando o Isaac me disse isso, eu digo, mas que coisa interessante, porque ela tem esse impacto, né? Você lembra bem dela, onde tem aquele momento central que Ah, os tímpanos começam a tocar tum, bum, tum, bum. Há uma coisa que. Agora pergunta a você assim, mas eu fiz deliberadamente? Não. Daí, eu sempre digo aos meus alunos: existe na música, na composição musical, um elemento mágico que não é controlável pelo compositor. E quando o compositor não tem esse elemento mágico que passa acima da mera escritura mecânica, esse compositor nunca será um grande criador. A única maneira do compositor realmente atingir um outro nível, digamos assim, é quando ele ultrapassa o físico e transpassa a uma outra dimensão. Essa outra dimensão é a dimensão não física, onde acontece isso que vocês fizeram. O Isaac tem me falado que os músicos sentiram inclusive depois que é, tocou, ele sentiu uma sensação assim tremenda, né? É incrível isso que você mesmo. estava aí no depoimento, né? Então é assim, É, eu acho que a eu, música eu estava tocando o concerto junto lá, foi uma coisa muito marcante para o resto da vida, né? Um é momento incrível, né? mágico mesmo, incrível. E É, interessante também que nós, naquela turnê, a orquestra fazia 2 programas diferentes. E num dos programas não estava o In Memoriam. Então, deu também essa coincidência forte, né, de justamente no dia seguinte essa obra estar programada. Não se precisou fazer especialmente. Ela já, alguma força já tinha colocado isso no destino de todos nós que estávamos naquele barco, né? isso é que eu acho, o que você me fala assim, me comove muito, porque há alguma coisa predestinada. Eu sempre digo, você luta muito para fazer a sua carreira,
mas a sua carreira é uma coisa, mas a vida da música, aquela vida que é intuitiva, extremamente forte dentro do criador, essa você não pode programar. Ela vem É, diretamente da força interior que, de uma maneira mágica, pega você pelo gogó. Então, assim, por exemplo, você se tornou um grande violinista porque você está destinado para isso. Por mais que você quisesse. Porque quando alguns compositores. Eu sempre faço aqui em casa, hoje um pouco menos por causa das viagens, mas eu sempre reúno 10 a 12 a 15 compositores jovens aqui em casa, aos sábados. E eles trazem a música deles. E eu olho uma por uma, eu, como sempre faço, eu faço a observação, não só técnica, mas emocional. Eu, quando vejo que nessas criações não existe nada emocional, então é como se aquele compositor estivesse lidando só com notinhas. Eu falei, gente, vocês não. A nota musical, ela, desde o tempo de Buxtehude, dos grandes pré-clássicos, de Palestrina, passando por Bach, tudo é emoção. Se você pega, por exemplo, Bach, tudo é emoção. Mozart. E agora, por exemplo, que eu estou regendo mais, cada vez que eu rejo, por exemplo, uma sinfonia, uma das últimas sinfonias de Mozart, eu fico completamente arrepiado. é, Porque você sente a música fluir como se fosse uma cascata, de tal maneira, mas onde uma densidade de criação ela supera a escritura. E por essa razão existem medíocres, né? Compositores medíocres, e existem grandes compositores. Então não tem outra. Eu acho Bach uma coisa impressionante. Quando eu era bem jovem, nos anos 60, e peguei muito o Beatles, e sempre fui muito Beatlemaníaco. E eu, naquela época, era dividido entre tocar guitarra, contrabaixo elétrico, bateria e violino, né? E não sabia muito bem para que lado ir. Mas a obra que me enlouqueceu completamente pelo violino foi o concerto duplo para dois violinos do Bach. Quando eu ouvi isso É, pela primeira vez, eu disse, olha, não tem conversa, eu vou ter que... Bom, eu acho que eu gastei um LP daqueles bolachão antigo, né? De tanto ouvir esse concerto, né? E depois eu só fui me dar conta realmente do que significava Bach e a fuga e etc., quando eu tive que fazer na aula de contraponto, escrever uma fuga de meia dúzia de compassos. De, meu Deus do céu, como é que o camarada conseguiu fazer essa barbaridade de música, né? Essa incrível. quantidade de música perfeita, a arte da fuga, essas coisas todas que a gente conheceu, né? Mas são momentos que a gente toma um rumo da vida, né? Não tem dúvida. É. Não tem dúvida. E eu sempre acho curioso certas coisas que acontecem, né? Em termos de ligação entre duas coisas. Por exemplo, mar, o nome Bar é oceano, é grande riacho, um grande riacho. É, é, Mar. Então, se você vê, a música em bar, ela flui, ela nunca para, é uma torrente, aquela torrente que você refere, aquele negócio que vai. Agora, quando você passa e aí é que eu digo, o compositor, ele é digamos assim, um mágico do som, ao mesmo tempo ele é escravo do som. Isso eu digo porque a música, às vezes ela pega a mim de surpresa e eu não tenho outro jeito. Por exemplo, de noite, às vezes eu vou dormir, sobretudo quando eu estou criando uma obra de grandes dimensões, de orquestra, a minha cabeça não para. Então, às vezes, a Maria Luísa está do lado, eu disse, eu vou ter que levantar. Ter que levantar, e levanto 3 horas da manhã, porque eu tenho que escrever 3 horas da manhã. E, naturalmente, hoje eu faço isso menos. Mas na época assim, sobretudo entre 30, 40 e 50 anos, eu escrevia muito dessa maneira. A música não me deixava. E eu sempre
Agora deu uma trancadinha na tua internet daí, mas a gente recupera. Vamos esperar Ele que não e- pode escrever, quando ele quer criar uma obra, meramente no papel. É o que o americano chama de paper music, né? é, Aquela, aquela música que você pega e depois bota lá na ata do lixo, porque é paper, é puro paper. claro. Agora, se a música ela é determinada por uma grande dimensão emocional e uma vivência imensa, então isso aí é diferente. Agora, muita gente escreve muito, isso não quer dizer nada. O problema de escrever muito. Então, a experiência que eu tive, inclusive, muito interessante, foi com os alunos, por exemplo, em Yale, na Universidade, Yale University. Sim. Eu vi os meninos escrevendo música sempre dodecafônica e tal, papel. Aí eu disse para eles o seguinte: vamos parar com esse negócio e vocês vão fazer o seguinte: todo mundo vai para o jardim de manhã, vai ficar andando e bolando a música na cabeça. E depois eu quero que cada um de vocês escreva uma obra orquestral de 5 minutos. Mas eu quero que vocês não escrevam na, sentados no quarto, nem no estúdio. Então era muito engraçado, viu? Porque o reitor até perguntou, mas maestro, coisa gozada, a garotada está andando para lá e para cá. Aí eles vinham. Então, depois, cada uma daquelas peças era muito interessante. Tinha um compositor negro, que, aliás, nos Estados Unidos, eles têm um problema terrível, que é classificar, né? Black composer. Bobagem. Sim. Existe composer ou não. Se é black, se é amarelo, se é branco, se é... Então, de qualquer maneira, esse rapaz... New Haven mesmo tem bastante essa divisão. Eu morei lá um semestre Você é sabe, muito dividido, né? e só tinha um músico preto, que era o Alvin, não me lembro o segundo nome. Ele, então, ele ele me trouxe uma coisa, e ele cantava para mim. Eu falei assim, aí ele ficou me acalmando, disse, não faça isso não. O que você está ouvindo aí, isso escreva. Escreva. Então, foi muito interessante, porque cada um daqueles compositores eram mais ou menos 13. E cada um deles escreveu uma obra de 5 minutos para a orquestra, baseado nas experiências dele mentais, e eu depois revia e ajudava na orquestração. Depois nós fizemos o concerto público, uma orquestra da Yale, não a segunda, a primeira, que foi uma coisa sensacional. O Dean da orquestra, porque o Eleazar de Carvalho estava lá naquela época, Sim. e estava também meu querido Aldo Parisot. Então você vê que era uma festa brasileira, né? Era uma coisa maravilhosa. Não sei se tu lembras do nosso jantar na casa do Eleazar, em New Haven, que eu estive Lembro, junto lá. lembro. Eu até vou pedir, não sei se tu lembra uma curiosidade que a gente riu muito naquele jantar, onde tu contaste um evento que te aconteceu com os assaltantes em Nova York. Ah, Não sei se sim, sim. conta essa. Ah, Tu é uma pessoa de impulsos, né? E de natureza muito forte. você Então, sabe uma coisa? Isso aí foi uma coisa engraçada você ver. Eu estava em Nova York fazendo o curso de música eletrônica na Columbus University. E o meu professor era Usachevski. E precisava, naturalmente, para ficar em Nova York, precisava de dinheiro. Eu tinha um dinheirinho guardado, e tinha uma grande senhora que me deu a bolsa. Ela me deu, inclusive, na época, US$ 1.000 para ficar, que na época era muito dinheiro. Então, eu simplesmente peguei aquele dinheiro, eu saí com o botecando, porque eu ia depositar no banco. Aí depois eu estava com o Arnaldo Cohen, pianista, e nós estávamos voltando. E naquela época, Nova York era uma cidade muito, muito perigosa à noite. Então, havia aquelas prostitutas
que depois do prefeito, o novo prefeito, acabou com aquilo. Mas você via aquelas prostitutas nas calçadas. Tal. Então eu fui andando com o Arnaldo, justamente na direção do nosso hotel, pequenininho, e vieram dois caras. Eles então simplesmente me assaltaram com faca. Sim. Me assaltaram com faca. E pegaram o dinheiro, e naquela época, você vê, eu era mas tão maluco, que eu perdi a cabeça. Eu perdi a cabeça, peguei um deles e estourei na parede. Estourei na parede. Arnaldo berrava. O Arnaldo ficou assim, berrava. E eu pegava o cara na parede e aquele sangue em cima de mim. Bom, aí chegou a polícia, porque a polícia chegou. Aí eles correram e a polícia me viu todo ensanguentado, não teve outra dúvida, me levaram para o hospital. Né? E eu pensei que eu tinha levado a facada. E aí lá eles me limparam todos, você não tem nada. Foi azar do ladrão, né? O ladrão que lascou. Então, isso eu passei com o Arnaldo. Foi muito, muito engraçado. Depois eu fui para Chicago. Chicago foi outra coisa interessante. Eu peguei um carro e fui jantar no centro da cidade e depois peguei um táxi para voltar para o hotel. Aí o táxi, para fazer, digamos assim, para ir mais rápido, ele foi passar pela parte perigosa de Chicago, entendeu? E aí quando ele foi, surgiu um grupo e fechou o carro. Eu estou lascado, dessa vez não escapo, não escapo. Aí eu só falei o seguinte, eu sou brasileiro. Aí Brasília, Pelé, assim mesmo, né? Ah, Pelé, pois é. Lá no Brasil não tem essa história de preconceito, eu falando inglês para eles, não existe isso. Ah, nós sabemos, tudo. É, realmente. Então, olha, vai embora, vai com Deus. Tá? E então eu tremia. E o chofer falava para mim, como é que o senhor conseguiu isso? O cara tinha se urinado todo, de medo, porque realmente era para isso. Eu tinha essa presença de espírito. Então eu tive experiências assim. Depois foi em Washington, um pouco parecido em Washington, também era muito perigoso. Washington, tudo nos anos 60 aí, é muito perigoso, muito perigoso. E Washington, eu estava com o João Carlos Martins. E o João Carlos Martins ia tocar o meu concerto para a orquestra com a Filarmônica e tocou. Ele já tinha estreado o Ginastera, né? E foi outra coisa assim, muito. E o João Carlos era muito namorador, né? Muito namorador. Eu não, eu era mais tranquilo. Mas ele também era outro assim. Ele se meteu na fria também. Assim. E foi muito engraçado, porque dessa vez eu gritei para os caras: nós somos brasileiros, nós gostamos de futebol. Aí os caras, vai para lá. Tá. Então, felizmente hoje parece que, bom, Estados Unidos, Nova York hoje é uma coisa, prefeitos pegaram depois, acabaram com isso e tal. Mas era muito perigoso. E minha música, por mais incrível que pareça, quando você fala, por exemplo, certas obras, digamos, há por exemplo, em Ritmetron. Eu escrevi Ritmetron para o grupo do Harlem, que é Arthur Mitchell, era o grande coreógrafo, e era justamente o Dance Theatre of Harlem, que era uma companhia de dança exclusivamente de negros. Aliás, olha, só um parênteses bem pequenininho. Uma das coisas mais lindas que eu assisti na minha vida foi o balé Equus, lá no Harlem, com essa companhia de negros dançando balé. Não, eles são assim, é excepcional. São fascinantes. E eu conheci o Arthur Mitchell, ele veio aqui para o Rio, aqui foi criado um balé muito, muito, chamava o balé jovem, e foi ele quem criou, digamos assim, uma nova mentalidade. Mas uma coisa curiosa, que eu acho que nunca foi feito, não sei, pode ter sido feito na música, não sei, eu não tenho referência. É o seguinte, o tempo era muito pequeno, eu tinha que escrever uma obra para eles, de balé. O Mitchell, ele ensaiava os bailarinos no Teatro Novo,
que é um teatro bastante diferente da Sala, São Meirelles, né? É o Teatro Novo, que era sustentado por um grande financista que era marido de uma grande bailarina. Então ele era um milionário, então ele pagou tudo. E esta companhia começou a ensaiar com o Mitchell. E o Mitchell ensaiava os bailarinos. Você sabe como é que o bailarino ensaia? Ele faz assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. É assim que eles ensaiam. E no meio desse 1, 2, 3, 4, existia uma grande variedade rítmica de passos. Entendeu? Aí eu me dei o trabalho de sentar ali, peguei um papel, uma pentagrama e comecei a anotar a rítmica dos pés. Pô, interessante, nunca foi feito. Aí eu anotei tudo. Levou o quê? Eu levei por umas 4 semanas para fazer. E ele ensaiou o balé inteiro, o balé estava pronto. Faltavam 4 dias para a estreia mundial, vai vendo bem. Só tinha a música, não, só tinha os passos do Arthur Mitchell. E ele falava: cadê a música? Cadê a música? E eu, então, eu escrevi essa ritmetron, que é só para instrumentos de percussão, e onde, então, eu fiz a gravação. Eu fiz a gravação, ele estava lá ensaiando, aí eu coloquei a gravação. Você não imagina, quando a música começou a tocar e os bailarinos começaram a dançar, o Mitchell ficou louco, ele me pegava, me beijava, eu, calma, calma, eu sou esse tipo, tal. Meu Salvador, meu Salvador. E isso é o ritmetron. Eu escrevi ritmetron como uma espécie de conceito totalmente ligado aos passes que eu via, inclusive rítmicos. E quando eles faziam bum, tchá, bum, tchá, eu usava a percussão para sublinhar todos os acentos. É uma coisa de maluco, um trabalho assim. E essa peça, depois ele levou para o mundo inteiro. Um dia eu estava na Austrália, eu tinha uma apresentação na Austrália. Você sabe que a Austrália é uma loucura, você chegar lá. E eu fui dormir, praticamente eu cheguei de avião e desabei na cama. E, enfim, mas fiquei 1, 2 dias. Depois, então, eu comecei a ter contato com o pessoal de música e um casal me levou para jantar. E estávamos conversando, conversando. E ela falou, a moça falou assim: eu sou bailarina e eu não sei se você conhece, mas tem um compositor brasileiro que nós tocamos aqui sempre, nós dançamos sempre, é ritmetron. Muito prazer. Não, mas eu não falei nada, eu deixei ela falar. Ela falou assim: é ritmetron. Aí é de Marlos Nobre. Aí eu falei: Aí o marido dela: isso aqui em 40 apresentações. Eu falei: esse cara tem que me pagar dinheiro, né? Não é possível. Imagine, nunca me pagaram, mas enfim, de qualquer maneira, o Mitchell foi muito honesto comigo. Isso aí eu vou. Um dia ele me mandou um cheque de $7.500. Era das apresentações na Austrália, mas isso foi depois, porque eu falei para ele, né? Eu falei: Arthur, eu estive lá e o pessoal tocou a beça, tal, aí ficou meio encabulado aí. Mas então, foi curioso, quando eu fui lá e eu vi esse pessoal, esse balé absolutamente feito só de brancos, naturalmente, né, na Austrália, não tinha nenhum negro. E então a coreografia não era a coreografia do Mitchell, era a coreografia de uma bailarina local. Mas como a música ela vai penetrando pelos caminhos mais incríveis, né? Sobretudo para o compositor, assim, quando você menos espera, aparece uma espécie de um doce, uma coisa maravilhosa, porque ficou maravilhosa, né? Uma coisa assim realmente comovente. Marlos, eu preciso fazer uma coisa extremamente antipática. Nós temos a live do Instagram nos dá 1 hora de tempo. E a nossa conversa foi tão boa e tão legal
que eu sempre acabo me distraindo muito. Então, nós temos 5 minutos finais. certo. Eu não quero deixar de agradecer muito para a Maria Luísa, para a nossa Luizinha, que nos atendeu também, e agradecer para ti também de coração, porque foi muito importante essa disponibilidade de vocês em oferecer esse conhecimento para a nossa gurizada, para a nossa juventude. Né? Eu recebi o recado, né, da Luísa que tu não vais tocar, mas eu acho que eu vou apanhar se eu não conseguir que tu faça alguma coisa no piano, um improviso, o que tu quiser fazer. Nesses últimos minutos, deixa uma mensagem tua para os jovens e nós sempre terminamos a nossa live com música e o Instagram nos corta, entende? Tá bom, então eu vou para lá e Maria Luísa Isso. leva o vídeo. Vai lá, Maria. Maravilha, é isso aí. E assim nós vamos terminar a nossa live com o Marlos no piano, fazendo alguma coisa que ele ache interessante. Qualquer coisa que ele fizer vai ser uma dádiva para nós e um momento muito importante. Luizinha, muito obrigado pela tua boa vontade aí conosco. Imagina, um beijo, querido. Tá, Um beijo. também Tá para dando ti. para ver bem? Tá dando para ver bem? Não, ele não vejo aqui. Tá um pouquinho mais para baixo. Aí, agora tá dando. Tá? Tá bom? Maravilha. Aí, Agradecemos muito, hein? gostou? Não se preocupem que o próprio Instagram vai nos encerrar a live. Tá? Mas quero agradecer mais uma vez, de muito coração, e espero que vocês possam vir a Porto Alegre o mais rápido possível, que passe essa pandemia e a gente possa fazer música junto. Muito obrigado mais uma vez. Beijo, meu querido. Deus Beijo quiser. grande aí, grande abraço para vocês. Abração. Com Deus.